Para que você seja considerado fluente na língua inglesa, é necessário que você tenha algumas habilidades. Porém, a principal delas é que você saiba se comunicar, ou seja, você tenha a habilidade de entender o que é falado e consiga também responder, ou seja, se expressar, interagir com a outra pessoa. Isso é a principal habilidade que você precisa ter para você se considerar um fluente na língua inglesa, ou seja, saber se comunicar. Não necessariamente ter um excelente vocabulário, não necessariamente ter uma boa base gramatical. Essas duas partes são importantes também, mas o mais importante é você saber se comunicar, ter um ouvido bem treinado para poder entender o que é falado e também ter um bom vocabulário para você poder responder o que está sendo falado ali na conversa. Então, uma das principais maneiras que a gente pode desenvolver essa habilidade de se comunicar, de ouvir e buscar entender o que é falado pelo nativo, é assistindo filmes e séries em inglês. E é justamente o objetivo dessa aula aqui. Eu trouxe para vocês hoje aqui uma cena do filme Troia, de 2004, onde está acontecendo ali um diálogo antes da luta principal entre o Aquiles e o Heitor, que são ali os dois personagens principais do filme, tá? Então eu vou passar aqui uma primeira parte desse trecho sem legendas e aí você tenta entender, né, alguma coisa e na sequência a gente volta aqui trazendo as partes legendadas e eu vou explicando passo a passo aqui para vocês o que está sendo dito. Vamos lá. I've seen this moment in my dreams. I'll make a pact with you. With the gods as our witnesses. Let us pledge that the winner will allow the loser all the proper funeral rituals. There are no pacts between lions and men. Now you know who you're fighting. Então essa foi a primeira parte da cena. E aí eu queria ouvir de você aqui. Deu para você entender tudo que foi falado? Entendeu só algumas partes? Ou pegou só algumas palavras soltas ali aleatoriamente durante a cena, tá? Então essa cena aqui é uma cena que possui alguns diálogos entre simples e um pouco mais complexos, né? Ele começa aqui com uma fala bem tranquila, bem pausada, que dá para você entender logo na primeira fala do Heitor aqui. Mesmo que você não tenha um ouvido tão treinado, dá para você entender um pouco do que é falado, né? Mas aí conta aqui nos comentários se você conseguiu entender, antes de ver a legenda aqui, tudo que foi dito ou alguma coisa que foi dita nessa cena inicial aqui do trecho do filme, tá? Então vamos passar agora frase por frase aqui e traduzindo para vocês e trazendo alguns exemplos, né, de como pode ser utilizados, tá? Então vamos para a primeira frase aqui do Heitor. I've seen this moment in my dreams. Aqui ele traz uma frase bem interessante. Ele já começa o diálogo com o Aquiles, né? O Heitor falando para o Aquiles. I've seen this moment in my dreams. I've seen this moment in my dreams. Veja que ele fala de uma maneira bem tranquila, né? Bem pausada. Dá para você entender, né? Se você tiver uma pequena base, já consegue entender o que é que ele diz aqui. I've seen this moment in my dreams. I've seen this moment in my dreams. Mesmo sendo de uma maneira bem tranquila, você vê que ele não dá pausas, né? I've seen this moment in my dreams. Ele conecta as palavras, mesmo sendo de uma maneira bem lenta. I've seen this moment in my dreams, que traduzindo quer dizer eu tenho visto esse momento em meus sonhos, ou eu já vi esse momento em meus sonhos. E aqui ele já traz um tempo verbal interessante, né? No começo ele vai trazer o seguinte, I, apóstrofo, V-E, que é a contração do I have. E na sequência ele traz o seen, I have seen, ou I've seen, que quer dizer eu tenho visto. Quando você tem esse tipo de informação aqui, você já deve entender que ele está no tempo present perfect, ou seja, presente perfeito. E o que é que quer dizer esse presente perfeito? Você pode utilizar o presente perfeito quando você vai citar algum fato que aconteceu no passado que está tendo uma interferência agora no presente, que está tendo uma importância ou está vindo à tona agora no presente, que é basicamente o que ele faz aqui, né? I've seen this moment in my dreams, quer dizer que eu tenho visto esse momento em meus sonhos, ou seja, ele viu nos sonhos e agora está acontecendo, ou seja, no presente está acontecendo algo que ele viu no passado, ou seja, nos sonhos dele. Então, esse é
o objetivo do present perfect, do presente perfeito, é você citar alguma coisa que aconteceu no passado e que está com relevância agora no presente, quando está sendo falado. I've seen this moment in my dreams. Eu tenho visto ou eu já vi esse momento in my dreams, em meus sonhos. I'll make a pact with you. E ele segue falando aqui, né? I'll make a pact with you. I'll make a pact with you. Traduzindo quer dizer, eu farei um pacto com você. No começo aqui ele traz mais uma vez, né, o I com o apóstrofo, né? Só que agora com 2 L's após o apóstrofo, que é a contração do I will. I will. E o que é o will? Para que é que serve o will? Aqui nesse caso ele está servindo, indicando que o próximo verbo que vem na sequência vai ser colocado no futuro. I will. I will não quer dizer nada praticamente, mas quando você coloca o make na sequência, o will joga o verbo make para o futuro. Então fica I will make, quer dizer eu farei ou eu vou fazer. E ele segue a pact with you, a pact with you, um pacto com você. Então note aqui que mesmo ele falando de uma maneira bem fluida, a gente ainda consegue perceber a presença de todas essas palavrinhas aqui na fala dele. I'll make a pact with you. I'll make a pact with you. Mesmo de uma maneira bem sucinta, a gente consegue entender ainda. I'll make a pact with you. Eu farei um pacto com você. With the gods as our witnesses. Essa parte aqui ela é bem interessante, né? Você vê que ele já começa a dar uma velocidade maior à fala dele. With the gods as our witnesses. With the gods as our witnesses. Que quer dizer com os deuses como nossas testemunhas. With the gods, com os deuses, as our witnesses, como nossas testemunhas. Então, vale a pena trazer aqui à tona o seguinte, ele já começa a meio que engolir algumas letras aqui e elas não são pronunciadas. Logo no começo da frase aqui ele diz, with a, ele não fala with the, ele fala with a, ele junta tudo aqui, with the gods. With the gods, com os deuses, with the gods. E ele já emenda aqui como gods, termina com uma consoante, e na sequência vem uma palavra que inicia-se com uma vogal, ele já emenda tudo. With the goddess, with the goddess, with the goddess, with the goddess, com os deuses como, e na sequência aqui, logo após a palavra as, vem a palavra our, que quer dizer nosso, nossa, nossos ou nossas. No caso aqui, nesse contexto, quer dizer nossas, né? Ele já emenda justamente com essa palavra também. With the gods as our, with the gods as our, with the gods as our. Ele junta tudo, a gente não percebe pausas entre as palavras. With the gods as our, e ele já coloca a palavra witness de uma maneira bem fluida também. With the gods as our witness, with the gods as our witness. Veja que a palavra our, ele não dá essa ênfase toda. Our. Ele fala our witness, our witnesses, our witnesses. E ele dá mais ênfase aqui, obviamente, nessa frase, as palavras que são mais importantes, vamos dizer assim, que é a palavra gods e witnesses. With the gods as our witnesses, with the gods as our witnesses, que são as duas palavras que dão destaque à frase, que se você pegar o significado, pegar ela sendo pronunciada, você consegue meio que entender, mesmo que você não entenda o resto da frase, você consegue pegar ali o contexto, né? Logicamente, pelo contexto, você consegue entender o que é que está sendo dito ali naquela frase toda, só pegando algumas palavrinhas-chave, né? Vamos dizer assim. With the gods as our witnesses. Com os deuses como nossas testemunhas. Let us pledge that the winner will allow the loser all the proper funeral rituals. Aqui ele fala o seguinte. Let us pledge that the winner will allow the loser all the proper funeral rituals. Logicamente, ele não fala com essa tranquilidade toda, né? Ele fala de uma forma bem mais rápida e mais fluida. Let us pledge that the winner will allow the loser all the proper funeral rituals. Então, o que é que ele quer dizer com essa frase aqui? Ele começa com let us pledge, que você tem que traduzir da seguinte maneira. Vamos nos comprometer ou vamos jurar, né? Ou seja, ele está pedindo ali que o Aquiles se comprometa com o que ele vai falar na sequência. Let us pledge that the winner. Vamos nos comprometer que o vencedor, that the winner, que o vencedor, will allow. Ele não fala will
allow. Ele junta tudo ficando will allow, will allow. Permitirá. Lembra que eu falei que o will, ele vai levar o verbo que vem na sequência para o futuro? Então, é isso que está acontecendo aqui. Will allow. Permitirá the loser, o perdedor. Let us pledge that the winner will allow the loser. Vamos nos comprometer que o vencedor permitirá que o perdedor all the proper funeral rituals, todos os rituais funerários apropriados, Então aqui ele está querendo uma garantia do Aquiles, que mesmo se ele perca ou se ele ganhe, o que perder vai ter todos os rituais funerários garantidos, né? Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Então vamos ouvir novamente aqui para a gente ver que ele fala de uma maneira bem fluida, mesmo não sendo tão rápido assim, mas se você não tiver ouvido treinado, já dificulta um pouco de você entender, né? Let us pledge that the winner will allow the loser all the proper funeral rituals. There are no pacts between lions and men. E aqui o Aquiles não quer saber de acordo aqui, ele fala o seguinte: There are no pacts between lions and men. There are no pacts between lions and men, que quer dizer não há pactos, não há acordos entre leões e homens. Ele começa aqui a frase com o seguinte: there are, que é o plural do there is. No caso, there is é há ou existe. Como o there are é o plural, fica há ou existem. Na sequência aqui ele traz a partícula no, ou seja, ele está levando o que ele falou no início para negativa. Se there are é existem, e aqui ele está colocando o no na sequência, quer dizer que não existem. There are no, não existem pacts, ou seja, pactos. Between, entre, lions. Perceba aqui a maneira como ele pronuncia essa palavra lions. A gente às vezes que não entende muito bem como é pronunciado, a gente fala lion, mas não é. A pronúncia correta aqui seria lions. É mais um an no final do que um on. Lions. Between lions and men. Entre leões e homens. A palavra men aqui, ela está no plural também, por isso que ela está com um E aqui no meio, ao invés do A. Men com E no meio é o plural, quer dizer homens. Se tivesse com A aqui, seria homem no singular. There are no pacts between lions and men. There are no pacts between lions and men. Ou seja, não existem pactos entre leões e homens. Now you know who you're fighting. E aqui ele joga na cara do Heitor o seguinte: Now you know who you're fighting. Now you know who you're fighting. Aqui é uma maneira dele dizer para o Heitor que agora você sabe com quem você está lutando. Agora você sabe com quem você está lutando. E por que ele disse isso? Porque anteriormente ele lutou com outro cara que era a família do Aquiles e matou ele achando que era o próprio Aquiles. E aí ele tirou aqui o capacete, mostrando o rosto ali para que o Heitor soubesse que realmente agora ele está lutando com o Aquiles. Now you know who you're fighting. Now you know who you're fighting. Now quer dizer agora. You know, você sabe. Who, no caso seria quem, mas aí no contexto da frase a gente fica com quem, né? Now you know who. Agora você sabe com quem you're fighting. You, apóstrofo, RE é a contração do you are, you're fighting. O verbo fight aqui com ing no final fica fighting, ou seja, lutando. E essa foi a primeira parte do vídeo. Se você está gostando desse vídeo aqui, se está sendo interessante para você estar aprendendo alguma coisa, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e comenta aí o que você está achando do vídeo e deixa sugestões para os próximos vídeos, seja de filme, série ou música, que eu vou tentar trazer aqui para você. Agora vamos para a segunda parte do vídeo. I thought it was you I was fighting yesterday. And I wish it had been you. But I gave the dead boy the honor he deserved. You gave him the honor of your sword. You won't have
have eyes tonight. You won't have ears or a tongue. You will wander the underworld blind, deaf, and dumb, and all the dead will know. This is Hector, the fool who thought he killed Achilles. Essa foi a segunda parte do trecho aqui que eu trouxe para vocês hoje. Me digam aí se vocês conseguiram entender alguma coisa, se não conseguiu também não tem problema, tá? A gente vai ver aqui, eu entendo que a segunda parte é um pouco mais rápida, um pouco mais fluida, né? E eles utilizam alguns vocabulários aqui que talvez a gente não tenha adquirido ainda, então eu vou passar agora para vocês aqui passo a passo para a gente ver tudo que foi falado aqui com legendas. Então a primeira fala que é dita é a seguinte. I thought it was you I was fighting yesterday. I thought it was you I was fighting yesterday. I thought it was you I was fighting yesterday. Então é o que o Heitor diz aqui para o Aquiles, né? Se justificando, dizendo que pensou que era ele, que ele tinha lutado no dia de ontem. Então perceba aqui a maneira com que ele pronuncia, né? Ele fala I thought it was, I thought it was. Então ele não fica se apegando muito à pronúncia da palavra thought. Ele fala I thought it was, I thought it was. I thought it was you. Eu pensei que era você. I thought it was you. Eu pensei que era você. I was fighting yesterday. I was fighting yesterday. Que eu estava lutando ontem. I thought it was you I was fighting yesterday. Eu pensei que era você que eu estava lutando ontem. And I wish it had been you. E ele ainda segue dizendo, and I wish it had been you. And I wish it had been you. E eu gostaria que tivesse sido você. And I wish, eu gostaria, it had been you, que tivesse sido você. Vamos ouvir de novo aqui para ver a pronúncia, como ele fala de uma maneira bem fluida. And I wish it had been you. And I wish it had been you. And I wish it had been you. Ou seja, ele dá mais ênfase também aqui às palavras mais importantes da frase. And I wish it had been you. E eu gostaria que tivesse sido você. But I gave the dead boy the honor he deserved. Gave him. Aqui ele fala, e na hora já o Aquiles já interrompe ele, né? Ele fala aqui o seguinte, but I gave the dead boy the honor he deserved. Que quer dizer, mas eu dei ao garoto morto a honra que ele merecia. But I gave, mas eu dei, né? Aqui o gave é o passado do verbo give. Give é dar, e aqui como está no passado quer dizer dei. But I gave, mas eu dei the dead boy, ao garoto morto. Dead quer dizer morto, boy quer dizer garoto. Ao garoto morto, the honor, a honra, he deserved, que ele mereceu. But I gave the dead boy the honor he deserved. Mas eu dei ao garoto morto a honra que ele mereceu. E aqui ele já manda na lata aqui, dizendo o seguinte. Gave him the honor of your sword. You gave him the honor of your sword. You gave him the honor of your sword. Note aqui a naturalidade com que ele fala isso, né? Ele fala de uma maneira bem natural. Se você não tiver com o ouvido bem treinado, você não vai entender o que é que ele diz aqui. You gave him the honor of a sword. You gave him the honor of your sword. You gave quer dizer você deu, him, né? Você deu a ele. You gave him, você deu a ele the honor, a honra of your sword, da sua espada. You gave him the honor of your sword. You gave him the honor of your sword. Aqui a palavra sword, né? Às vezes a gente quer falar sword, mas não é sword. You gave him the honor of your sword. Você deu a ele a honra da sua espada. Gave him the honor of your sword. You won't have eyes tonight. You won't have... E aqui ele já começa meio que fazendo ameaças para o Heitor, né? You won't have eyes tonight. You won't have eyes tonight. Que quer dizer, você não terá olhos à noite. Aqui o you quer dizer você, won't. Aqui o won't é a contração do will com o not. O will, né, como eu já falei anteriormente, quer dizer que vai colocar o próximo verbo que vem na sequência para o futuro. Só que aqui ele vai acompanhado da partícula not, que está negando essa frase aqui. Então, will not, contraído fica won't. Will not have. Então, aqui quer dizer, you
will not have ou you won't have quer dizer você não terá. Aqui o will está levando o have para o futuro, né? Fica terá, mas o not está negando isso. Então, you won't have, você não terá. Eyes quer dizer olhos, tonight, hoje à noite. You won't have eyes tonight. You won't have eyes tonight. Você não terá olhos hoje à noite. E ele segue. You won't have eyes tonight. You won't have ears or a tongue. You won't have ears or a tongue. You won't have ears or a tongue. Você não terá ouvidos ou uma língua. You won't have ears or a tongue. You won't have ears or a tongue. Você não terá ouvidos. Você não terá ouvidos. You won't have ears. Ears é ouvidos. Or a tongue. Tongue é língua. You won't have ears or a tongue. You won't have ears or a tongue. Tongue. Perceba que ele não fala tongue. Ele meio que fecha a boca aqui no G. You won't have ears or a tongue. E ele segue. You will wander the underworld blind, deaf, and dumb, and all the dead will know. Aqui ele fala o seguinte. You will wander the underworld blind, deaf and dumb, and all the dead will know. Que quer dizer o seguinte. Você vai vagar o submundo cego, surdo e mudo, e todos os mortos saberão. Né? You will wander, aqui o will novamente aparecendo, né? Levando o próximo verbo, que é o wander, para o futuro. You will wander. Wander quer dizer vagar, né? Andar sem destino. You will wander, você vai vagar the underworld, ou seja, o submundo. Underworld quer dizer submundo. Blind, blind quer dizer cego. E ele complementa a frase dizendo o seguinte, deaf and dumb, ou seja, surdo e mudo. Ele vai caminhar no submundo, cego, surdo e mudo. And all the dead will know. And all the dead will know. E todos os mortos saberão. Aqui o will novamente, né, levando o verbo know para o futuro, né? Ao invés do verbo know aqui, que quer dizer saber, ele fica saberão. And all the dead will know. Então, vamos ouvir de novo essa frase, que ela é bem completa. E se você não estiver atento, você não vai conseguir identificar o que ela quer dizer. Ó. Vamos ouvir de novo. You will wander the underworld blind, deaf, and dumb, and all the dead will know. É bem bonito, né, de se ouvir. You will wander the underworld blind, deaf and dumb, and all the dead will know. E aqui ele segue. Deaf and dumb, and all the dead will know. This is Hector, the fool who thought he killed Achilles. E aqui ele fala, this is Hector, the fool who thought he killed Achilles. This is Hector, the fool who thought he killed Achilles. Que quer dizer, esse é Heitor, o idiota que pensou que tinha matado o Aquiles. This is Hector, esse é Heitor, the fool, ou seja, o idiota, a gente pode interpretar dessa maneira, who, que nesse caso aqui no contexto quer dizer que, the fool who, o idiota que, thought, pensou. Aqui é o passado do verbo think novamente, né? O verbo think quer dizer pensar, aqui ele está no passado, quer dizer pensou. The fool who thought, o idiota que pensou, he killed Achilles, que matou o Aquiles. Aqui o killed é o passado do verbo kill, quer dizer matar. Então, this is Hector, the fool who thought he killed Achilles. Esse é Heitor, o idiota que pensou que matou o Aquiles. Então é isso, essas foram as duas partes do vídeo aqui do filme Troia, de 2004. Mais uma vez, se você não assistiu ainda, recomendo muito que você assista, tá? Deixa aqui também embaixo nos comentários o que é que você achou dessa videoaula, se você gostou, se não gostou também. Estou aberto a críticas e a sugestões para as próximas aulas, né? Deixa seu like aqui também se você gostou do conteúdo. Se inscreve no canal para dar uma força para a gente aí, que futuramente eu estou pretendendo trazer mais vídeos para enriquecer aqui a nossa comunidade de inglês. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência e até a próxima.